Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer imenso, meus irmãos, nós estarmos juntos mais uma vez, para nós aqui juntos gravarmos mais um vídeo, juntos nós podermos meditar na palavra de Deus e juntos aqui nós poder alimentar a nossa alma, né? Porque a palavra de Deus, ela é pão que alimenta a nossa alma, tá bom? Então, é um prazer imenso ter você comigo mais uma vez, é uma alegria imensa no meu coração e que Deus abençoe mais uma vez a tua vida, tá bom? A minha oração é esta, para que Deus te abençoe grandemente a tua casa, a tua família e mais uma vez as poderosas e potentes mãos de Deus te alcance para te abençoar neste início de semana, amanhã de segunda-feira, na qual nós mais uma vez podemos fazer as palavras dos salmistas, as nossas palavras. O salmista disse assim: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor nos guardou. Então, nesta manhã, nós podemos fazer jus a esta palavra, como também o salmista fez. Com grande alegria, com grande satisfação, estamos aqui mais uma vez, estamos dando continuidade na palavra do Senhor Deus, que nós estamos falando sobre os acontecimentos futuros, sobre escatologia. Você já parou para pensar o que é escatologia? Você já parou para pensar, para meditar o que vai acontecer no futuro? Deus nos deu alguma base para sabermos do futuro? Como nós sabemos do futuro? Alguém pode saber do seu futuro? Alguém pode saber do futuro da humanidade? Alguém tem base para saber o seu futuro? Será que o seu futuro está nas estrelas, nos astros, no tarô, nos búzios, na carta? Enfim, onde está o teu futuro? O que Deus diz? O que a Bíblia diz sobre o futuro? Tá? Esse estudo chama-se escatologia, estudo sobre acontecimentos futuros. E a Bíblia nos dá uma base, e a Bíblia é a única fonte real de conhecimento sobre o futuro. Aqueles que dão atenção a Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, não dão atenção a fontes secundárias de acontecimento futuro, mas eles têm certeza concreta de que a Bíblia é a única fonte segura do que nós sabemos do que vai acontecer no futuro, tá bom? Deus te abençoe grandemente. E aqui nós vamos mais uma vez meditar num grande acontecimento que a Bíblia chama de a grande tribulação. Mais uma vez o canal Palavras Vivas está transmitindo conhecimento. Pois é, meu irmão, pois é, meu querido irmão, vamos lá meditar um pouco no que diz a Bíblia Sagrada acerca dos acontecimentos futuros. Nós estamos dando início a mais um vídeo na qual nós estamos intensamente aí mergulhados na meditação da palavra de Deus sobre os acontecimentos futuros, tá bom? E mais uma vez nós estamos aqui, meu querido irmão, e o meu muito obrigado por você que tem compartilhado o meu vídeo, você que tem deixado o seu like, seu comentário, tá bom? Deus te abençoe. Tem pessoas aí, tem amigos aí que sempre estão nos acompanhando os nossos vídeos. Estou grato de coração, tá bom? Por tua presença aqui no meu canal, tá? Nós estamos juntos e juntos nós somos mais fortes. Eu quero que você medite na palavra de Deus comigo, preste atenção no que diz a Bíblia Sagrada. Ela é a bússola que nos orienta, a palavra de Deus é a espada do soldado, é o guia de todo cristão, tá bom? É a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e de conduta, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos dá um sinal do que breve acontecerá no futuro. Ela fala claramente conosco através das suas letras, através dos escritores, através da expressão do Espírito Santo. Ela nos dá base daquilo que irá acontecer no futuro. A palavra profética, tá? Nós já falamos sobre isso, mas deixa eu dar aqui, fazer uma recapitulação aqui, tá bom? A palavra profética é a palavra dos profetas, palavras profetizadas há muito tempo que aconteceram, tá bom? E a palavra profética, ela é dividida entre aquelas profecias que já se cumpriram e as profecias que ainda vão se cumprir. Várias e inúmeras palavras de vários profetas, palavra do profeta Isaías, profeta Jeremias, de Moisés, inúmeros profetas profetizaram e essas profecias já se cumpriram. E a escatologia divide assim, aquelas que se cumpriram e aquelas que ainda vão se cumprir. Agora você note comigo, palavras tais acerca do ministério de Jesus. Isaías disse
que ele nasceria em Belém, nasceu em Belém. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem, nasceu de uma virgem. Isaías profetizou sobre Jesus inúmeras coisas que aconteceu realmente na vida de Cristo. Agora, se aquilo que está profetizado aconteceu até agora, aquilo que está profetizado que ainda não aconteceu, sem sombra de dúvida, vai acontecer. Nisso nós cremos, nisso nós temos que acreditar piamente, que ela é a infalível palavra de Deus, é a imutável palavra de Deus. Ela não muda, não tem sombra de variação. É uma bússola realmente que nos orienta neste mundo e não nos deixa perdido acerca do futuro. E nós estamos falando hoje aqui sobre uma profecia que vai acontecer, tá? A grande tribulação. Nós temos inúmeras passagens bíblicas que falam acerca deste assunto, tá bom? Então nós vamos meditar um pouco agora, venha comigo, nós vamos meditar um pouco o que é a grande tribulação. Você vê que a Bíblia fala sobre isso, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos aqui. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra ela nos exemplos bíblicos para acompanhar também, tá bom? Eu vou citar aqui os exemplos bíblicos e você, à medida que eu for falando aqui os exemplos bíblicos, você vai nos acompanhando também aqui para você ver os exemplos bíblicos citados aqui, tá bom? Bom, a grande tribulação, o que é a grande tribulação? Logo após que Jesus tiver arrebatado a sua igreja, começará a grande tribulação aqui no mundo. A palavra de Deus, ela fala muito sobre este assunto, tá? O que significa a grande tribulação? A grande tribulação é um período de sofrimento de proporções ainda não conhecidas que há de passar sobre todo o mundo. A grande tribulação, que a Bíblia menciona, é um período de grande tribulação, de grande sofrimento, ainda não conhecidas no mundo. A Bíblia fala claramente sobre isso, tá? Apocalipse capítulo 7, versículo 14, este é um dos exemplos bíblicos. Depois eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu não vou ler aqui, irmão, eu quero te incentivar a você pegar a sua Bíblia, abrir ela e ler, tá? A gente não abre aqui porque senão toma muito tempo, tá? O tempo fica muito extenso. Mas eu te incentivo a você pegar a sua Bíblia, abrir ela, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, tá? Agora, a Bíblia se refere também a outros nomes com se tratando de grande tribulação. Por exemplo, a grande tribulação em Mateus capítulo 24 é chamado de a grande aflição. Em Daniel 12, 1, a angústia de Jacó. Em Jeremias 30, 17, a angústia vai afligir os povos de proporções tais que superará todo o sofrimento que o mundo até então tiver experimentado. Lucas 21, 24. A palavra de Deus usa as mais fortes expressões ao falar desse tempo. A palavra de Deus usa as mais fortes expressões a falar sobre este período dessa grande tribulação que irá acontecer no mundo, tá? Dia de indignação, dia de angústia e ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Essas são as expressões que a Bíblia usa para falar desse grande sofrimento que ocorrerá na terra. Mas note que esse acontecimento só virá logo depois que Jesus tiver arrebatado a sua igreja. Porque este período de tribulação, a Bíblia também nos dá base, a Bíblia nos dá base para falar que aqueles que são salvos em Cristo Jesus não passarão por este grande período, desta grande e imensa tribulação. A grande tribulação é chamada de dia da vingança, conforme está descrito em Isaías capítulo 63, versículo 1 ao 4. Quando Jesus citou essa passagem bíblica, tá? E quando Jesus visitou a sinagoga da sua cidade natal, foi convidado a fazer a leitura das Escrituras. Ele abriu a sua passagem, a Bíblia, o Antigo Testamento, no livro de Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3.
Mas se você for fazer a leitura de Isaías capítulo 61 ao 3, e você for comparar quando Jesus fez a leitura, você vai ver que Jesus leu o versículo, mas o final do versículo ele não termina. Mas há uma razão pela qual Jesus faz a leitura na sinagoga. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 21, tá? Jesus faz a leitura do versículo de Isaías 61, mas ele não termina o versículo. Há uma razão porque ele não termina o versículo. Ele abre o livro, a passagem, em Isaías 61 ao 3, e ao chegar à expressão ao ano aceitável do Senhor, depois ele para. Quando ele chega no versículo onde está escrito o ano aceitável do Senhor, Jesus para de citar o versículo. Ainda que no meio de uma frase, aí Jesus fecha o livro. Jesus fechou o livro dizendo: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Essa escritura em vossos ouvidos. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 21. Por que Jesus omitiu o final do versículo? Você já parou para pensar? Já ouviu alguém falar sobre isso? Por que Jesus omitiu o final do versículo que ele estava lendo? As palavras omitidas daquela frase foram as seguintes. Jesus omitiu a palavra assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus omitiu? Jesus omitiu esse finalzinho desse versículo porque esse dia da vingança ainda não havia chegado. Havia chegado apenas o Messias. Ele cita o versículo todo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque me ungiu para pregar, para libertar os pobres, para dar vista ao cego. Esse período havia chegado. Esse período havia se cumprido nele, naquele momento, naquele exato momento. E ele vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Mas aquilo que ainda não havia se cumprido, aquilo que ainda haveria de se cumprir, no versículo, Jesus omitiu. Jesus omitiu o que? Ele omitiu assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Porque até o exato momento, ainda não havia chegado a vingança do nosso Deus. Tá? Então Jesus omitiu esse versículo por causa disso. Aquele dia ainda não havia chegado. Todavia, a grande tribulação será uma realidade. A grande tribulação, a Bíblia se refere como o dia da vingança do nosso Deus, tá bom? O que significa então esta vingança? Os povos rejeitaram o Senhor e a sua palavra, seguindo o diabo. Na grande tribulação, Deus o entregará ao seu Senhor que escolheram. Salmos 2, 10 e o 11. Isto é, ele os entregará para que creiam na mentira. Temos um exemplo bíblico em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11. Tá bom? A grande tribulação será desta maneira um tempo em que a força de Satanás triunfará sobre o mundo, tendo como resultado a maior catástrofe do universo. A Bíblia é clara quanto a este respeito. A Bíblia é clara quanto a este acontecimento futuro que ocorrerá sobre a terra. Então, o dia de salvação, o dia de escape é hoje, é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus está nos dando oportunidade aí. Então, o dia do escape, da vingança do nosso Deus que virá sobre essa terra é agora, é hoje. Se você ainda não está entrando pela porta do escape daquilo que vai acontecer, daquilo que vai acontecer de terrível sobre este mundo, Deus derramará a taça da sua vingança sobre a terra. Então, a porta do escape, a porta de salvação é hoje. O dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou, mas um dia vai chegar. Deus não é apressado. Deus não é apressado, por mais que pareça que demora o tempo, mas ainda vai chegar, tá? E Deus se vingará de todos aqueles que derramaram sangue inocente. Deus se vingará de todos eles, tá bom? Então a porta do escape, o momento é hoje, é agora, e não deixe para amanhã. Então os povos rejeitaram a Deus e a sua palavra por muito tempo, obedecendo a Satanás, servindo a Satanás. Então a grande tribulação é esta: Deus entregará a humanidade, Deus entregará os homens
ao Senhor que eles escolheram. O seu Senhor era Satanás. Então, na grande tribulação, Deus retirará a sua igreja, o seu Espírito Santo da terra, e entregará aqueles que os homens escolheram, que é Satanás. Então eles passarão por este grande período de tribulação, considerado a maior catástrofe do universo, tá bom? A grande tribulação é um tempo em que a ira do Senhor há de se revelar sobre os habitantes do mundo. A grande tribulação é um tempo que a ira do Senhor há de se revelar sobre os habitantes do mundo. A Bíblia nos dá base para falar sobre este real acontecimento do futuro. A palavra de Deus fala muito a respeito da ira de Deus sobre o pecado. Tá? A palavra de Deus fala muito sobre a ira de Deus sobre o pecado. Tá? Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Nos últimos tempos, quando a medida do pecado estiver cheia, derramar-se-á a ira de Deus conforme a previsão da palavra profética. Por isto, esse tempo é chamado a ira futura, o dia da ira, o grande dia da sua ira e a ira do Cordeiro. Lemos como os anjos do Senhor derramarão as taças, dando a beber os povos o vinho da ira. Está descrito em Apocalipse capítulo 15, versículo de número 7, tá bom? Do mesmo modo como o Senhor, durante o juízo no tempo de Noé, abriu a janela dos céus, derramando chuva sobre a terra, Gênesis 7, 11, tá? Assim também tornará a fazer, Isaías 24, 18. Os 7 selos com os castigos que os acompanham serão abertos, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, 17. Juízos de Deus soarão sobre o mundo. Então o próprio Senhor há de pisar ao lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 15. Ai da terra quando a ira de Deus vier sobre ela. Tá? O tempo da grande tribulação. A grande tribulação será a 70ª semana na visão profética de Daniel. Nós já falamos sobre a 70ª semana de Daniel aqui. Pode parecer uma palavra bastante complexa, tá? Mas quando nós nos dedicamos ao estudo, aprendemos coisas valiosas. Quando nós cavamos a Bíblia, buscamos de Deus, aprendemos coisas valiosas. Mas deixa eu falar uma coisa. Fique bem ciente que nós não somos também dono da razão e nem dono do saber e da sabedoria de 100%. 100% de todas as coisas é só Deus. Às vezes aqui os estudiosos, teólogos, levantam suposições, tá? E essas suposições é com base na fé que acreditamos em Deus, tá? Com base na fé na palavra, naquilo que o Espírito Santo inspirou os profetas para escrever. Mas ninguém é dono da razão, tá? O único dono da razão é Deus. O único dono do 100% da sabedoria, de todo entendimento é Deus. Mas todavia Deus nos revela uma partícula daquilo que Ele sabe. E as 70 semanas de Daniel, que nós já falamos sobre isso no estudo aqui, tá? As 70 semanas de Daniel, um tempo determinado por Deus, tá? Essas 70 semanas não são dias normais. Essas 70 semanas são dias na qual cada dia dessa semana representa um ano, tá? Um período em que Deus estabeleceu que haveria de cumprir o juízo havia de cumprir o seu propósito sobre Israel até a ascensão de Jesus, tá? Quando chega a ascensão de Jesus, a subida dele ao céu, a contagem dessa profecia, ela para, porque a contagem dessa profecia é sobre o povo de Israel. E quando Jesus subiu ao céu, Israel rejeitou a Jesus. O povo santo rejeitou a Jesus. Então a contagem parou, a profecia para. E essa profecia, ela vai continuar quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, tá? Então aí a profecia vai continuar, tá?
Houve um negócio aqui na tela, uma notificação na tela, não sei se atrapalhou a imagem aí, mas a 70 semanas é isso, tá? E a contagem dessas 70 semanas, ela vai continuar quando Jesus arrebatar a igreja e quando iniciar a grande tribulação. Quando iniciar a grande tribulação, a contagem dessas 70 semanas, ela vai continuar. Veja que temos nos estudos anteriores visto que Deus tinha determinado 70 semanas para completar sua obra entre o seu povo, os judeus, Daniel 7:24, e que estes, ao fim das 69 semanas, crucificaram seu Messias. Foi o tempo interrompido, 69 semanas, falta uma semana apenas, então parou nas 69, quando os judeus mataram Jesus, e quando Jesus subiu ao céu, ali parou a contagem nas 69 semanas. O relógio da dispensação dos judeus parou, tá? Daniel 9:25-26. Então começou o tempo dos gentios, como um parêntese entre as 69 e as 70 semanas. Esse tempo dos gentios finda com a entrada da plenitude dos gentios, tá? Este tempo dos gentios finda com a entrada da plenitude dos gentios, que está descrito em Romanos capítulo 11, versículo 25. Na vinda de Jesus nas nuvens, então começará as 70 semanas, que é a grande tribulação. Pois então o anticristo se manifestará. Deste mesmo versículo compreendemos também que a grande tribulação durará somente 7 anos. Tá? Esse período da tribulação. A grande tribulação começa com a vinda de Jesus nas nuvens, tá? Entenda, com a vinda de Jesus nas nuvens para arrebatar a sua igreja, tá bom? Como eu já disse, nós às vezes há pessoas que têm pensamento diferente do nosso, tá? Tem um pensamento diferente. Uns dizem que a igreja vai participar da grande tribulação, outros dizem que não. Mas o que a Bíblia dá base para nós falar? No que a Bíblia dá base para nós acreditar? A Bíblia nos dá base para acreditar que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles não passarão por esse período de grande tribulação. Então, a grande tribulação começará com a vinda de Jesus nas nuvens. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus, estes ressuscitarem para subir ao encontro de Jesus, e aqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo incorruptível, de um corpo mortal para um corpo imortal, e aí encontrar Jesus nos ares. Então, a grande tribulação se iniciará daí em diante. Este fato nos dá base para afirmar que a igreja de Jesus não estará na terra durante a grande tribulação. A palavra de Deus fala do princípio das dores, Mateus 24:8. Isto é, de acontecimentos dolorosos que precedem a grande tribulação. Desses a igreja participa, tá? Princípio de dores, princípios dolorosos, tá? Que antecedem a grande tribulação. Esta igreja participa em várias partes do mundo, porém, da grande tribulação a igreja não participará, pois então Jesus já terá arrebatado do mundo. Vejamos alguns motivos pelas quais nós cremos que a igreja não participará da grande tribulação. Vamos ver alguns motivos aqui nas quais nós podemos inferir, com exemplos bíblicos aqui, que a igreja não participará da grande tribulação. Então veja, a grande tribulação é o tempo da ira de Deus. A grande tribulação é o tempo da ira de Deus. A Bíblia nos vai dar exemplos aqui de que o justo, ele não participará, não sofrerá a ira de Deus, tá? A grande tribulação é o tempo da ira de Deus. Para os salvos, a ira de Deus já passou. Isaías 12:1. Jesus levou o nosso pecado do mundo, para nós cessou o motivo da ira de Deus. Jesus levou o nosso pecado, de modo que para nós cessou o motivo da ira de Deus. Jesus levou os nossos pecados. Isso é claro, a Bíblia fala.
Isso é um motivo muito grande, muito forte para nós saber que por este motivo nós não vamos participar da ira de Deus, tá? A igreja, eu, você, como igreja, que acreditamos, que confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, cremos que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo, nós cremos nisso, nós fomos lavados no sangue de Jesus. A ira de Deus não está mais sobre nós. É um motivo para que a ira, nós não participemos da ira de Deus. Entenda, a Bíblia é clara quanto a esse respeito. E se a grande tribulação é a manifestação da ira de Deus aqui na terra, então eu e você não vamos participar desse período. Jesus já terá nos arrebatado, tá bom? Jesus levou o nosso pecado desse modo que para nós cessou o motivo da ira de Deus. João 1:29. Para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Romanos capítulo 8:1. Às vezes a gente olha para o celular aqui, né, irmãos? Parece que a gente está olhando diferente. Há uma pessoa que comentou no meu vídeo, né? Olhe para a câmera do celular. Vamos ver como que fica aqui a gente olhando para a câmera do celular. Obrigado aí. Foi uma irmã, né, que comentou no meu vídeo, né? Às vezes a gente aceita aí o conselho dos irmãos, a gente aceita aí, fica grato pelo conselho dos nossos irmãos aí, até no nosso comentário, no nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe a irmã que comentou sobre isso, tá bom? Vamos olhar então para a câmera aqui para ficar olhando direto para o seu olho, né? Então, vamos dar continuidade aqui. A ira de Deus, nós não vamos participar dela. Um dos motivos é que Jesus já nos lavou no seu pecado, tá? Jesus lavou o nosso pecado no seu sangue, tá? Então nós não vamos participar mais da ira de Deus, porque Ele nos limpou, nos lavou, nos tirou da condenação do pecado, tá? Romanos 8:1, aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação. O que a palavra de Deus diz é que nós seremos salvos da ira futura. Este é um texto bastante interessante, tá? É 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E que Deus não nos predestinou à ira, mas à aquisição da salvação. Preste atenção aqui. Isso é muito importante para você saber diferenciar, tá? Com base bíblica, que nós, a igreja, nós não vamos não vamos participar da ira de Deus sobre esta terra. Quando Deus derramar a taça da sua ira sobre esta terra, nós já não vamos mais estar aqui. Ele já vai nos ter tirado daqui, desta terra, tá bom? Esses são exemplos bíblicos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, 9 ao 10, tá? Que Deus não nos destinou a ira, mas a aquisição da salvação. A grande tribulação é, na palavra profética, figurada como a noite, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 4 ao 6, tá? Mas a mesma passagem diz que os crentes não são da noite, tá? Então a palavra é figurada como a palavra da grande tribulação, né? A grande tribulação é prefigurada como na palavra profética, o dia da noite. E a palavra nos dá a base que nós não somos filhos da noite, somos filhos da luz, somos filhos do dia, tá? Nós, portanto, não esperamos o anticristo, mas a Cristo. Nós não esperamos a grande tribulação à noite, mas nós esperamos a vinda de Jesus. Segundo Pedro 1,19, Apocalipse 22:16. A palavra de Deus nos dá a promessa de podermos escapar dessas coisas. A palavra de Deus, ela nos dá a promessa que nós podemos escapar dessas coisas, tá bom? Lemos em Isaías 57:1 que o justo é levado antes do mal. Ó, que glória, que palavra linda, para nós sabermos que nós não vamos passar por todo este mal que virá sobre a terra. É um acontecimento futuro, que breve vai acontecer, mas que nós sabemos, eu e você, que acreditamos em Cristo Jesus. Isaías nos dá a base, 57:1 diz que o justo é levado antes do mal.
tudo isso com exemplo bíblico, tá? Palavras com exemplo bíblico acerca da grande tribulação. As figuras proféticas nos mostram claramente que os crentes serão levados da grande tribulação, serão salvos da grande tribulação. A palavra de Deus diz que a tribulação, a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé e Ló, assim será nos dias do Filho do Homem, tá? Eu vou repetir esse trecho aqui desse ponto, para ficar bem claro. As figuras proféticas nos mostram claramente que os crentes serão salvos da grande tribulação. A palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé e de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Temos exemplos bíblicos, Mateus 24, 37 e 41, Lucas 17, 26 e 30. Ambos os acontecimentos mostram que a igreja será arrebatada antes da tribulação, antes do grande juízo de Deus, pois assim aconteceu também com Noé antes do dilúvio, Gênesis 7:1, e com Ló antes de Sodoma ser destruída, Gênesis 19:22. Graças a Deus, antes da grande tribulação, Jesus levará a igreja para si. Temos inúmeros, vários exemplos bíblicos que nos mostram claramente que esta grande tribulação, esse período de grande sofrimento, esse período desta grande catástrofe em que Satanás, em forma de um homem encarnado, reinará sobre esta terra, nós não vamos passar por esse período. A igreja salva em Cristo Jesus. Nós temos exemplos bíblicos aqui, inúmeros exemplos bíblicos, base bíblica para afirmar com certeza e categoricamente de que nós não vamos passar pelo período da grande tribulação. E como disse aqui, o que nós esperamos não é o anticristo, o que nós esperamos não é a grande tribulação, o que nós esperamos é a volta de Jesus para nos levar para o seu reino prometido. Temos que ter essa fé e esta convicção. A palavra de Deus mostra claramente que a igreja é o impedimento para a manifestação do anticristo. A igreja é o impedimento, tá, para a manifestação do anticristo. Só depois que ela tiver sido tirada é que ele poderá ser manifestado. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, 7 a 8, temos uma boa ilustração disto no que aconteceu com Israel ao passar o Jordão a seco. Enquanto o sacerdote com a arca punha os seus pés no leito do rio Jordão, a água tornou-se como um muro, permitindo que o povo passasse a seco para o outro lado. Logo, porém, que os sacerdotes subiram do meio do Jordão, as águas voltaram ao seu lugar. Josué 4,18. Quando a igreja tiver sido tirada do mundo, então as águas da grande tribulação serão derramadas sobre ele. Será derramada sobre o mundo, tá bom? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Esses são aqueles que estarão aqui reinando, governando o mundo segundo a Bíblia pode nos afirmar, tá bom? É uma trindade satânica, tá? É uma trindade satânica. É a causa visível dos terríveis sofrimentos da grande tribulação. A grande tribulação será, de um modo especial, um tempo sob o domínio dos demônios. Vejamos o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Satanás e o dragão dominarão de modo completo a terra durante a tribulação, durante a grande tribulação. Já vimos que Deus, nesse tempo, entregará os homens a ele, a quem os homens escolheram e serviram. Satanás será, então, precipitado dos lugares celestiais, onde tem sido o seu quartel-general. Efésios 6,12. A terra, onde terá o seu campo de ação, junto com os exércitos dos demônios, Apocalipse 12:9, tá? Por isso, o anjo, com grande voz, clama: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz. Olha, esse período em que Satanás terá sido solto aqui na terra, tá bom? Apocalipse 12:12. Dragão é um nome usado somente no livro de Apocalipse para designar o diabo, Apocalipse 12:9. Esse mesmo mostra-nos seu verdadeiro, esse mesmo
mostra no seu verdadeiro caráter, na sua ira. Ele procurará então usar todos os meios para combater a Deus. Chegará ao ponto de procurar imitar a Deus na sua manifestação de uma trindade. Ele prepara para si essa trindade satânica, através da qual procura dominar o mundo. Ele que é o grande adversário de Deus. O nome Satanás vem da palavra hebraica Satã, que traduzido em português é adversário. Faz-se desta maneira um antideus e dá o seu poder a um que a Bíblia chama de anticristo, a besta, além de oferecer um cooperador cuja missão será fazer os povos aceitar o anticristo. Esse cooperador é chamado falso profeta, que desta maneira será transformado num concentrado de aflições. Os homens hão de passar por sofrimentos tremendos, como jamais terá havido. Como jamais terá havido, tá? Aqui fala-nos de uma trindade satânica. Satanás imitando a Deus, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás uma forma de imitação, que é o dragão, né? O anticristo e o falso profeta. 3 também. É uma imitação que Satanás procurará imitar a Deus. Só mais uma vez aqui, ó, passando na tela aqui uma notificação. Mas uma trindade, aliás, né? Uma trindade satânica, né? Que dominará a terra durante o período da grande tribulação. Preste atenção. O anticristo será um homem comum, nascido de mulher. João viu subir do mar. Isso significa subir do meio do povo, um homem, tá? Um líder mundial, tá bom? Os diferentes nomes dados ao anticristo. Vamos ver aqui. Esses nomes dados a ele, esses diferentes nomes do anticristo mostram que ele será, o que ele será, quem ele será, e mostra o caráter dele. Esses vários nomes dados a ele mostram quem ele será, né? E mostra o seu caráter. Ele é chamado na Bíblia de o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o assolador. É a pessoa que corresponde à ponta que tinha olhos na visão de Daniel. Então, tudo profecias bíblicas, irmão. A personalidade do anticristo, extremamente inteligente, motivo porque conquistará a admiração do mundo. Será maior de todos os demagogos, pois seu governo será caracterizado por uma boca para proferir grandes coisas. Tá? O poder realmente satânico que governará a terra durante o período da grande tribulação. Glória a Deus que nós não estaremos mais aqui nesta terra durante este período. Tá? O falso profeta, logo, Satanás, o falso profeta, Satanás sabe que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é que glorifica Jesus. Portanto, dará ao anticristo também um cooperador que o glorificará, a fim de que seja bem aceito pelo povo. Esse cooperador será o falso profeta. Tá? É uma imitação das coisas divinas. Tá? Uma imitação. Satanás sabe perfeitamente que quem glorifica Jesus aqui na terra hoje é o Espírito Santo. Ele vai fazer a mesma coisa com essa trindade satânica. Ele vai usar o falso profeta para glorificar o anticristo. O falso profeta terá poder também, fará sinais, fará coisas maravilhosas, mas tudo isso ele atribuirá ao anticristo. Tá? Tudo isso ele glorificará, ou seja, ele glorificará o anticristo, dará testemunho do anticristo. Então, Satanás imitando a Deus, as coisas divinas, através de uma trindade satânica no tempo da grande tribulação, tá bom? E é isso, meus irmãos, é isso. Tem muita coisa aqui, nós ainda vamos continuar nesse estudo, né? A grande tribulação é caracterizada por um tempo de grande aflição sobre os homens. A palavra de Deus mostra que então haverá grande catástrofes e calamidades no mundo. Então será um período, irmãos, que ninguém ouviu falar sobre um período tão terrível, tão horrível como esse período da grande tribulação, tá bom? Nós vamos parando por aqui.
mas nós vamos dar continuidade ainda no nosso estudo sobre escatologia. Hoje nós falamos sobre o período da grande tribulação. Vamos recapitular aqui, que ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. E quando a igreja for arrebatada, a igreja hoje, a presença do Espírito Santo hoje é que impede a manifestação do anticristo, tá? A grande tribulação será o governo mundial do anticristo. E quem impede a ação do anticristo hoje é o Espírito Santo que ainda está na terra, é a igreja que ainda está na terra. E o Espírito Santo, a igreja, será tirado da terra na volta de Jesus, quando Jesus voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja, tirar aqueles que são salvos, ressuscitar os que estiverem mortos, para que morreram salvos, ressuscitará, levará para o céu. Logo após a retirada da igreja, do Espírito Santo daqui da terra, o anticristo, logo após entrará, mentindo com grande poder, com grande sabedoria, o próprio Satanás encarnado, governando a terra por um período. E durante esse período terá uma paz falsa, mas depois desse período começará um grande sofrimento, uma grande catástrofe universal sobre todo o mundo, tá bom? Nós falamos sobre isso, sobre essa grande tribulação, e que o momento é hoje de nós nos livrarmos. E tudo que nós falamos aqui foi com base bíblica. Tem um escape, tem uma porta de escape para você. Você que talvez vai ouvir este vídeo, que ainda não aceitou a Jesus como seu único suficiente salvador da sua alma, o momento é agora. O momento é hoje, agora. Talvez Deus colocou aqui esse vídeo neste momento para fazer um convite para você, tá? Deus está te chamando para a salvação hoje. Então não perca a oportunidade. O momento é agora. É a melhor coisa que um homem, que uma mulher pode fazer na sua vida, é confessar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma. Abandonar toda a prática de pecado, abandonar toda a prática que não agrada a Deus e se voltar para Deus, que um dia vai derramar a taça da sua ira, a taça da indignação sobre a terra. E não queira estar aqui naquele dia. Queira ser arrebatado com a igreja. E para isso, você precisa crer em Jesus, confessar Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. Mas eu estou falando, não é aceitar Jesus de qualquer forma. Aceitar Cristo é fazer uma volta de 360 graus e abandonar todas as práticas, se voltar para Cristo, acreditar que Ele pode levar-nos para o céu, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você que ouviu até agora e que queira aceitar Jesus, quiser fazer um compromisso com Cristo, uma aliança com Ele, para que você não passe por essa grande tribulação. Nós vamos orar por um minuto aqui. Estenda suas mãos, você que talvez queira aceitar Cristo como seu único suficiente salvador da sua alma. Eu vou orar por você, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, tá bom? Levante sua mão comigo. Senhor Deus, glorioso eterno Pai que está no céu, a tua palavra é fiel, é verdadeira, é imutável, Pai. E nós temos certeza, temos convicção de que ela não falha, Senhor. E todos aqueles que aceitaram a tua palavra agora, que creem na tua palavra, Senhor, e que querem te aceitar como único e suficiente salvador da sua vida, ó Deus querido, eu peço ao Senhor que escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor Jesus, para que um dia o Senhor possa livrá-la de toda a tribulação que virá sobre este mundo, Pai. Eu entrego nas tuas mãos essa vida, essa pessoa, esse homem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas antes eu quero fazer o convite para que você inscreva-se no canal. Clique no botão inscreva-se aí em vermelho, abaixo no vídeo, depois você clica no sininho. E clicando no sininho vai aparecer a opção todas. Você clica na opção todas, só assim você será notificado de todos os vídeos que nós postarmos aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ainda continuar, tá bom? Com o nosso estudo sobre escatologia, tá bom? Até a próxima, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.